Iniciamos o nosso tema, Mateus 24, vimos do versículo 1 ao 14, o versículo base da gente, na verdade é o último versículo que nós vamos ver. E eu perguntei porque, como eu falei ontem, essa vai ser uma pregação, na verdade é uma continuação da pregação de ontem. Eu vou fazer uma mini revisãozinha aqui de 2 minutinhos, só para os irmãos se situarem, tá bom? Então, a proposta da gente foi relacionar a escatologia com missões, como um todo. E foi escolhido, e eu frisei aqui que foi muito bem escolhido esse texto, um texto que é o Sermão do Monte das Oliveiras, que é um texto tanto maltratado pelos teólogos, que tem várias visões erradas acerca dele. Por isso que nós passamos, se eu não me engano, mais de 20 minutos ontem só tentando entender o contexto desse texto. E o contexto, como eu falei para vocês, era de uma mensagem que estava sendo dada imediatamente aos discípulos. E uma mensagem que estava sendo, era a primeira de muitas mensagens ao longo de 2 dias, mais ou menos, 1 dia e meio, que Jesus deu em particular aos seus discípulos. A maioria delas está lá no livro de João. O ministério público de Jesus ele tinha se encerrado naquele mesmo dia, era uma quarta-feira da semana da sua crucificação, que aconteceria 2 dias depois. No domingo ele estaria ressuscitando. Então o ministério de Jesus tinha acabado de se encerrar ministério público, e as últimas palavras de Jesus tinham sido uma condenação em relação à liderança judaica e ao povo judeu como um todo. E eu fiz questão de frisar isso para que nós conseguíssemos entender qual era a moldura da mente dos discípulos. E nós vimos também várias passagens do Antigo Testamento em que tudo que tinha acontecido, desde lá de João Batista, a vinda do Messias, o Messias curando pessoas, expulsando demônios e anunciando que aquele templo iria ficar abandonado, pegando aqui a palavra que nós usamos para traduzir, no versículo 38 e 39 do capítulo 23, da presença de Deus. Tudo isso, de acordo com o que nós vimos, de acordo com o Antigo Testamento, fazia parte de um quadro escatológico na mente dos discípulos. Estava tudo indo de acordo com o que a Bíblia dizia. Então, eles sabiam que ia ter um precursor do Messias, um que ia vir no poder de Elias. João Batista já havia vindo. O próprio Messias, Jesus, já estava lá. Eles sabiam que ia ter um período que nós conhecemos como tribulação. Para eles já estavam em tribulação há muito tempo. Já vinham sobre sucessivas dominações dos outros impérios, lá desde os assírios, Reino do Norte, babilônios, medo-persas, gregos e agora no Império Romano. E eles sabiam que depois desse período de muita tribulação iria vir o reino de Deus. Só que para eles era tudo de uma vez. Por isso que nós vimos aqui que eles relacionaram as perguntas dele. Eles falam do templo, e aí Jesus diz que não vai sobrar pedra sobre pedra. Vimos ontem que isso diz respeito a algo que já se cumpriu. Destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, mais ou menos 40 anos depois desse evento que estava acontecendo. E vimos também, e eu fiz isso através de um paralelo com o livro de Apocalipse, que a partir dos sinais que Jesus vai responder para os discípulos, porque para eles era tudo uma coisa só, eles não viam 2 vindas de Cristo, do Messias, porque eles não tinham a revelação do Novo Testamento. Então para eles era tudo uma coisa só, por isso eles achavam que Jesus já ia vir com o reino, uma noção que eles não perderam nem quando Jesus ressuscitou, e quando estava ascendendo aos céus, eles foram lá perguntar para Cristo quando é que ele ia trazer o reino, porque eles tinham essa expectativa. Então para eles era uma coisa só. E eu falei para vocês também, como eu estava dizendo, que a partir dos sinais que Jesus começa a falar, existe um paralelo claro com o livro de Apocalipse. Nós fomos lá em Apocalipse, voltávamos para Mateus. Fomos em Apocalipse, especificamente para os famosos cavaleiros do Apocalipse, e vimos lá que essas guerras, esses falsos cristos, esses rumores de guerra, fome, vimos também um pouco lá em Lucas, questão da pestilência, terremotos. Todos esses são sinais genéricos, que não faria sentido se Jesus simplesmente dissesse para eles esses sinais genéricos que nós observamos nos nossos dias, que nós observamos na época de Jesus e que já era observado antes. Então aqui tem que haver um diferencial. Isso aqui está na escala, na intensidade que isso vai acontecer, e o livro de Apocalipse explica muito bem como vai ser esses sinais. E se você não quisesse ir até o livro de Apocalipse, nós vimos, foi o último versículo que nós vimos, que uma expressão que era usada lá no Antigo Testamento, que estava ligada com a tribulação, que era dores, especificamente dores de parto. Jesus usa essa expressão, uma expressão claramente vinculada à tribulação. Por que eu fiz tudo isso? Porque primeiro está no texto, e ele está falando, é o caminho que nós temos que percorrer
até nós chegarmos no versículo 14, que é o versículo específico dessa conferência, mas para estabelecer para os irmãos que isso tudo é futuro. E eu sei que existem outras correntes de escatologia que creem que tudo isso já aconteceu, por exemplo, em 70 depois de Cristo. Porém, como eu deixei claro ontem, fica muito evidente que tudo isso ainda é futuro. E hoje nós vamos ver do versículo 9 até o versículo 14, mas antes vamos curvar nossas cabeças orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, te peço, meu Deus, por mais esse momento dessa conferência tão importante, e a tua igreja teve, eu diria, até a audácia de trazer esse tema, um tema que poucas igrejas trazem, tão pertinente para nós, tão mais próximo do que nós pensamos, Senhor. Nós temos uma noção de que escatologia é algo distante, é algo que não tem praticidade nas nossas vidas, mas o meu desejo é que o Senhor possa encerrar esse dia de conferência mostrando que, na verdade, não. A escatologia ela está presente, como esteve presente na vida dos discípulos, e ela molda a nossa vida, ela adequa a nossa vida à tua vinda, e essa esperança da tua vinda, Senhor, ela vai fazer com que nós sejamos cada vez mais santos e venhamos cada vez mais a buscar fazer a tua vontade. Que os meus irmãos possam ser abençoados com lições práticas, com lições simples, mas ao mesmo tempo profundas, de um texto que é isso. Um texto que é ao mesmo tempo simples, mas que guarda lições profundas para todos nós. Te agradeço em nome de Cristo. Amém. Então vamos ler aqui, eu sei que já foi lido, mas vamos ler do versículo 9 até o 14, só para a gente reforçar, tá bom? Então sereis atribulados e vos matarão. Isso é Mateus 24. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Uma coisa que nós vimos ontem, nós estávamos no sinal dos terremotos, vimos um grande terremoto que vai haver lá no livro de Apocalipse, vão ter vários, que faz parte desses sinais que Jesus estava anunciando. E só para situar vocês, lá em Apocalipse, isso aqui acontece no 6º selo, e o 7º selo, ele vai englobar 7 trombetas, e a última das trombetas vai englobar 7 taças. Então, por isso que é o princípio das dores. São 21 julgamentos, dos quais apenas 6 são tratados aqui com Cristo. Mas ficou faltando um. Se você prestar atenção lá, eu dei uma pulada, se eu não me engano, no 5º selo. Porque é nesse selo que Jesus vai se concentrar agora, o equivalente àquele selo. Se você pegar do versículo 9 até o versículo 14, ele está num bolo só, falando de algo que nós hoje não conhecemos, que é a perseguição. Perseguição ao povo de Deus chegou em alguma medida muito discreta aqui no Brasil. Existe em vários cantos do mundo. Só você ir lá para a Coreia do Norte, por exemplo, ou algumas partes da África e principalmente países muçulmanos. Os muçulmanos não são tão bonzinhos, pessoal, quanto a cerimônia do Catar quis mostrar hoje. Eles são pessoas, obviamente, pecadores como todos nós, necessitados de Deus, mas a religião muçulmana é uma religião, talvez a religião mais anticristã que existe, só para vocês, situar vocês. Então, quem assistiu hoje a cerimônia, viu eles, vamos todo mundo em paz, se unir, conversa. Vai morar lá para você ver o que eles fazem, e principalmente se você levar uma Bíblia. Então, existe perseguição nos nossos dias. Porém, isso aqui é de uma escala que nós não conhecemos. Existem pessoas que querem atribuir isso aqui à igreja primitiva, mas a igreja primitiva, ela não experimentou uma perseguição muito prolongada, ininterrupta. Nós tivemos períodos de perseguição. Nós tivemos, por exemplo, na década de 60 com Nero, depois uma grande perseguição, na época que o livro de Apocalipse foi escrito, com outro imperador romano chamado Domiciano, na década de 90. Foi por isso que João estava isolado lá na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Mas isso aqui é diferente. E é uma das coisas que eu quero evidenciar, porque eu já digo para vocês que a igreja não está aqui no que eu vou dizer. E aí vem aquela velha pergunta, e se a igreja não está, qual é a lição prática que nós temos? Estamos falando de missão, estamos falando de coisa prática para a gente. Vamos já fazer a relação, eu dei uma dicasinha no final, mas hoje nós vamos completar. Então o versículo 9 ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Será que a igreja está aqui? Eu já disse que não, mas por que a igreja não está aqui?
Por várias razões. Primeiro, a igreja não existia na época em que esse sermão foi dado. Não faria sentido Jesus falar de um povo, ter na sua mente a igreja, se os discípulos não iam entender dessa forma. Quando ele está falando aqui, ele está falando, e vos matarão, sereis atribulados, ele está falando de quem? Dos judeus. Ele não está falando aqui de igreja, e eu tenho certeza que os discípulos não tinham nem como entender como é que isso seria igreja, porque a igreja, ela nessa época, um mistério. A igreja só surge lá em Pentecostes. E obviamente os discípulos, mesmo os judeus, como todo mundo na nossa era, hoje uma pessoa se converte, um judeu se converte, ele é a igreja. Mas a igreja não existia nessa época. Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada e aqueles que se converterem durante a tribulação não serão igreja. Serão o que nós chamamos dos santos da tribulação, serão salvos pelas mesmas razões dos santos do Antigo Testamento e pelas mesmas razões da igreja, mas não serão igreja. Tem várias diferençazinhas que eu não vou entrar aqui, porque eles não são igreja. Mas por que isso aqui não é igreja? A igreja não existia e o contexto, lembra, nós estamos inseridos em um contexto extremamente judaico. Quando nós vamos lá para Marcos, os irmãos não precisam ir lá, porque é um texto similar, lá em Marcos 13, 9, olha, ele falando desse evento aqui, dessa perseguição, olha o que ele diz. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Não importa o quanto você queira, nem que você vá lá para Israel e você seja preso lá, seja perseguido lá, você não vai ser entregue a uma sinagoga, porque você não é judeu. As sinagogas, elas ainda existem. Claro que o poder civil de julgamento delas deu uma diminuída. Provavelmente vai retornar, nós não sabemos como é que vai ser na época da tribulação, mas claramente ele está falando aqui para um grupo de judeus. E aqui ele fala de reis, que são governadores gentios, e do grupo de judeus. Eu não estou excluindo que gentios, pessoas que não são judeus, não vão ser perseguidos. Porém, aqui o foco claramente é nos judeus, porque apenas judeus podem ser entregues às sinagogas para serem julgados. E quando a gente vai... acho que não dá para a gente fazer isso aqui hoje, mas no Antigo Testamento você vai falar de perseguição aos judeus. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, é um livro extremamente judaico. Você vai ver claramente lá a descrição, inclusive das 12 tribos, dos 144 mil, que depois a gente vai falar um pouquinho. E claramente vai ter uma perseguição para o povo judeu. E se você tem qualquer dúvida, quando você vai lá em Mateus 25, que é logo no capítulo seguinte, que ele ainda está falando sobre... ainda aqui é o Sermão do Monte das Oliveiras, ele está falando no final da tribulação, depois que ele voltar, depois da vinda de Cristo, ele vai falar de um grande julgamento, que aqueles que não têm essa visão do arrebatamento pré-tribulacionista, eles vão achar que esse texto é para a igreja. E aqui, rapidamente, é um texto relativamente grande, no versículo 31 ele vai dizer, quando vier o Filho do Homem, que é Cristo, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui na terra, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e das ovelhas. Irmãos, nações envolve sempre povos gentios. Isso aqui não tem a ver, ele não está botando os judeus aqui. Por quê? Onde é que os judeus aparecem nesse texto? Ele vai falar aquele famoso texto, né? Que quando ele teve fome, me deste de comer, tive sede e tal, etc, etc. Aí eles vão perguntar, tanto os que vão ser condenados como os que não vão ser condenados. Quando foi que tu tivesse fome, Senhor? Quando foi que tu estava nu e nós não te cobrimos, ou te cobrimos, ou te demos comida, ou não te demos comida, dependendo do grupo? E aí ele vai dizer, em verdade vos afirmo, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí o povo taca a igreja aqui. Quem é que está falando aqui? Jesus. Qual o contexto de todo o texto judaico? Quem são esses pequeninos? São os judeus, especificamente os judeus cristãos que vão se converter durante a tribulação. Só que, se você ver lá no capítulo 24, versículo 15,
você vai ver que nós não vamos tratar, vai ter um grande evento que vai assinalar a metade desse período, que é a grande tribulação. E o contexto aqui é absurdamente judaico. Você vai dizer, por exemplo, aqui que eles têm que fugir para os montes, claramente para as pessoas que estão em Jerusalém. E ele vai falar, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Tem algum problema cristão fugir no sábado? Não. Tem algum problema judeu fugir no sábado? Tem. Porque o sábado eles ainda guardam o sábado. Então, só estou mostrando para vocês que o contexto aqui é totalmente judaico. Vai ter uma grande perseguição a todos os judeus, cristãos ou não. Você vai lá em Daniel, você tem uma assinatura de paz do anticristo com o povo judeu como um todo, que marca o início da tribulação. O que marca o início da tribulação, pessoal, não é o arrebatamento da igreja. Isso é um grande erro dos pré-tribulacionistas. Quando é que vai acontecer? Provavelmente antes. Como antes? Um dia, 2 dias, uma semana, um mês? Não sei. Mas com certeza vai ser antes. Porque todo o período da tribulação tem como objetivo tratar o povo judeu, julgar o povo judeu para que no final todo Israel seja salvo, como diz lá em Romanos. Então, nós temos aqui um contexto totalmente judaico e de grande perseguição para o povo judeu. Mas a perseguição a um tipo de judeu específico vai começar antes, aqui no princípio das dores, que é aos judeus cristãos. Então nós temos aqui 3 anos e meio de perseguição aos judeus cristãos. Os outros judeus não vão ser perseguidos, vão estar protegidos pelo anticristo. Na metade você tem a perseguição ao povo judeu como um todo. Então aqui, o que nós temos aqui em Marcos e o que nós temos aqui em Mateus são principalmente o público judeu sendo perseguido. E aí quando Jesus lá no capítulo 25 ele vai dizer: o que vocês fizeram a esses meus pequeninos, o que vai fazer com que Jesus separe daquela massa de pessoas que sobreviveram a todos os julgamentos, aqueles que não são judeus, os gentios, quais são os salvos e os não salvos, é como é que eles trataram o povo judeu durante a tribulação. Se você foi visitá-los na prisão, se você deu comida a eles, se você os vestiu, você está evidenciando, não é que você está se salvando porque você fez isso, mas isso é uma obra, uma boa obra que evidencia quem você é. Porque na tribulação, se você faz isso, se você esconde um judeu, mais ou menos, só que bem mais grave, mas como na Segunda Guerra Mundial, você vai estar correndo risco de vida. E aqui ele está falando de cristãos gentios que vão ajudar o povo judeu, vão auxiliar, vão dar comida, vão dar água. E quando ele vier, ele vai dizer: vocês fizeram isso pelo meu povo, vocês evidenciaram que vocês são salvos, podem entrar no reino. Vocês pegaram o meu povo, os meus irmãos, falando dos judeus, esses pequeninos, e vocês não os ajudaram durante tudo que aconteceu, vão para o inferno. Então é um contexto judaico que nós temos aqui. E o que está acontecendo no versículo 9? Nós temos pessoas que são atribuladas. Atribulado no grego ele tem uma conotação não necessariamente de morte, mas de ser preso. E obviamente, como se você for lá em Apocalipse, vai dizer: muitos serão presos e serão mortos por causa do nome de Jesus. Esse é um problema lá na igreja primitiva, vai ser um problema no futuro e é um problema atualmente. O problema que as pessoas têm contra nós, e aqui eu vou trazer para a igreja, não é você em si, é porque você se identifica com aqueles que eles odeiam, que é Cristo. O mundo odeia os cristãos, porque o mundo odeia e sempre odiou a Jesus Cristo. Porque como João afirma, a luz que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você percebeu que a gente está o tempo todo dizendo o que eles estão fazendo de errado? Homossexualismo é a coisa mais linda do mundo. Não, é pecado abominável, inclusive é um pecado mais grave do que vários pecados, e vai para o inferno. Como é que nós somos chamados? Homofóbicos. Interessante que não tem cristofóbicos. Você já viu a mídia falando? Pessoal ali metendo bala nas igrejas evangélicas, como teve agora no período da eleição. Isso é cristofobia. Não existe isso. Existem todas as fobias, menos a cristofobia. Porque é exatamente a nós que eles odeiam, porque a gente está o tempo todo fazendo o papel que a gente faz, pelo menos tentando, que é ser luz para esse mundo. É mostrar para eles o que é o pecado e mostrar também que há salvação em Cristo. Qual o problema? Eles amam o pecado e odeiam Jesus que a gente apresenta. Então nós somos duplamente odiados. A gente odeia o que eles amam, que é o pecado deles, e eles odeiam o que a gente ama, que é Jesus. E aqui no livro, como eu falei para vocês, no livro de Apocalipse, nós temos aqui uma descrição
do que vai estar acontecendo, um paralelo. Lembra que a gente fez também esse paralelo? Olha só, Apocalipse 6:9, vocês não precisam ir lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui é uma perseguição grande que vai ter dos cristãos. Eu vou já responder para vocês a pergunta de onde é que esses cristãos surgiram, porque a igreja não foi arrebatada. É uma das grandes acusações que fazem contra a gente. A igreja vai ser arrebatada, quem vai pregar para esse povo? Vamos já responder. E aqui nós temos, lá em Apocalipse 17, fica muito claro que essa perseguição, ela não vai ser uma perseguição feita por indivíduos. Ela vai ser uma perseguição feita por nações. Não mais por pessoas. Se você ver aqui no 9, todas as nações serão odiadas de todas as nações. Vai ser, uma palavrinha bonita para você anotar, institucionalizada a perseguição aos cristãos. Apocalipse 17 vai falar que vai ter uma religião comum a todos durante a época da tribulação. Então, o mundo que aparentemente se caminha para um ateísmo, não vai mais ser ateu. Vai ter uma religião unificada e o anticristo vai dizer, essa aqui agora é a sua religião. E eu não sou o Messias de vocês, então vocês vão seguir essa religião. É o islamismo? Não sei. É uma vertente piorada do catolicismo? Também não sei. Só que as pessoas vão seguir até a metade da tribulação, que é quando o anticristo vai dizer assim, opa, esquece essa religião aí. Na verdade, eu sou Deus. Vocês vão seguir agora a mim. Que é isso que vai acontecer. Mas na primeira metade vai ter uma religião unificada. E todos aqueles que não seguirem essa religião vão ser perseguidos e vão ser mortos. E os cristãos não vão se dobrar a isso. E os judeus também não vão se dobrar a isso. Então, o que eu queria que vocês entendessem desse versículo é que não há nada de novo debaixo do sol. O que aconteceu na igreja primitiva, acontece nos nossos dias, mas vai ter uma escala muito maior no futuro. O versículo 10 diz o seguinte: nesse tempo, o tempo todo aqui ele está linkando. Nesse tempo, que tempo? No tempo dessa perseguição grande, aqueles que se identificam com o nome de Cristo. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa expressão, preste atenção, nesse tempo situa os acontecimentos no período da tribulação. Não tem como você jogar isso aqui para a igreja primitiva. Então, muitos hão de se escandalizar. Quem são os muitos? São aqueles que se identificam com Cristo de uma forma superficial. Ou seja, quem são esses? Os falsos crentes. Que são aqueles que vão ficar quando tiver arrebatamento. Que não vão aguentar o calor da perseguição, vão perseguir cristão. Ixi, dá mais não para mim. Esse negócio enquanto eu ia só para a igreja, ninguém mexia comigo, eu ia. Negócio de perseguir isso? Dá não. Esse negócio de se identificar com o cristianismo, tá totalmente, não quero. O falso crente é o bicho mais covarde que existe. E ele está infiltrado nas nossas igrejas. Talvez tenha alguns aqui, não sei, não conheço o coração de vocês. Sei que na minha tem. Então, eles estão infiltrados na igreja, a igreja verdadeira é arrebatada, quem é que sobra? Só a nata do leite estragado. Mas eles vão continuar se identificando com o cristianismo, até que a perseguição vai vir. E aí, quando a perseguição vier, aí eles vão se escandalizar. Que tem uma ideia aqui de tropeçar. Escandalizar é tropeçar, ou seja, elas irão cair, ou seja, apostatar da fé. Quando elas perceberem que o preço que para continuar sendo cristão, se identificando com o cristianismo, vai ficar muito alto, mais alto do que elas estão dispostas a pagar. E aí, eles não vão só se contentar e não se identificar mais. Eles vão começar a fazer o que está dizendo aqui. Vão trair e odiar uns aos outros. Eles vão começar a identificar os verdadeiros cristãos. A sua cabeça, mas peraí, a igreja não subiu? Segura aí, já vai ter crente aqui. Que não é igreja, que são os santos da tribulação. Então vai ter uma mistura. Eles vão começar a denunciar, rapaz, aquele ali se identifica com o cristianismo. Então a perseguição vai vir de dentro da igreja. Vai começar com pessoas que estão infiltradas da igreja, de dentro do povo que se identifica com Deus.
Então eles vão começar a denunciar pessoas que se identificam com Cristo durante a tribulação. E o ódio das nações do versículo, que a gente viu, vai gerar uma pressão externa tão intensa que vai aflorar um ódio dentro da comunidade daqueles que se identificam com Jesus. Isto é, os falsos crentes eles vão odiar os crentes verdadeiros e vão se voltar contra os crentes verdadeiros, né? Os falsos crentes vão se voltar contra aqueles que são os verdadeiros. Falso crente, pense num bicho problemático dentro de igreja. Divide igrejas, traz doutrinas estranhas, faz os outros irmãos pecar, não obedece à lei de Deus, influencia os outros a desobedecer. Você vai pedir um conselho: pai, meu marido, não aguento mais meu marido. Abandona logo. É desse jeito, dentro da igreja. E vai praticamente só eles que vão sobrar no futuro. E aí, a verdadeira índole deles vai aflorar. São extremamente perigosos. Só que você tem aqui um embate. Você tem pessoas que dizem seguir a Cristo, que não seguem verdadeiramente a Cristo, que na primeira pressão querem escapar. Porque essa é a natureza do homem natural. Inclusive dos falsos crentes que continuam sendo descrentes, só que disfarçados. Irmãos, o homem que não é crente verdadeiro, que não é igreja nos nossos tempos, que não é salvo, ele odeia a Deus. Você quer uma prova? Deus esteve entre nós? Esteve. O que foi que fizemos com Deus? Matamos. Não nós, mas o homem matou a Deus. Cristo. O homem é um assassino de Deus, em sua essência. Se você desse a oportunidade para um descrente dele ir até os céus, enfiar uma lança no coração de Deus, ele faria isso. Porque foi isso que fizemos aqui, quando Jesus veio. O versículo 11 vai continuar dizendo: